E vamos falar desse assunto. É um assunto que às vezes as pessoas têm muita curiosidade, mas eu acho que no fundo, existe muito mais fumaça do que a coisa concreta mesmo, sabe? Eu acho que tem muita lenda em volta do homeschooling. O pessoal às vezes imagina que é um negócio assim muito de outro mundo e tal. E eu queria que você já trouxesse essa realidade, assim, o que é o homeschooling, né? Exatamente assim, como é que funciona? Tá. É, pelo que eu vejo assim nas redes sociais, tem muita gente ainda que acha que homeschooling é os pais deixar a criança trancada dentro, né, do quarto e colocar a comida por debaixo da porta, assim, né, e um livro, né, tipo, ver, sei lá, num filme de terror psicológico, né, lá de Hollywood e falar, nossa, tá vendo? Isso aí é homeschooling, cria psicopatas, né, tipo assim, né? As Você pessoas às vezes acham. tranca o menino no quarto, enche de livro no quarto, fala assim, se vira aí. Quando você fizer 18, você sai e já é educado, por favor. É, exatamente. A pessoa nunca viu um outro ser humano na vida, né? Nem mesmo os pais, só escuta a voz, mas não é isso, né? Na verdade, o homeschooling, ele é muito mais antigo do que as pessoas imaginam, né? Porque é um método de educação que sempre foi o mais clássico, as pessoas aprendiam com os seus pais, aprendiam com um outro adulto, assim, para se formar, né? E não necessariamente tinha uma escola que você enfiava um monte de criança lá dentro para aprender juntos. A Muito escola pelo é um contrário. fenômeno bem mais recente, né? É, veio a partir do século XVIII, né? Com a Revolução Francesa, surgiu mais forte a partir desse período. Então é muito recente, tipo, antes, né, desses 18 séculos que se passaram até então, nossa, as crianças, né, viviam trancadas dentro de Ninguém casa e não aprendia nada. aprendia nada. Ninguém sabia nada, ninguém Exatamente. aprendia nada, porque não tinha escola. O que é exatamente o homeschool? Explica para as pessoas, porque às vezes eu falando, como eu não pratico ainda, né, então fica uma coisa mais vaga e tal. Fala para a galera o que você vê como homeschooling e o que é exatamente, como é que funciona e tal. Bom, o homeschooling nada mais é do que um retorno à educação que é responsabilidade dos pais, né? É trazer de volta essa responsabilidade, devolver a responsabilidade para os pais da criação dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Porque com esse negócio da escola moderna e tal, a gente terceirizou muito essa educação, né? Então as pessoas já falam, ai, deixa eu jogar as crianças lá no depósito de crianças, né, que é conhecido como escola, para eu poder trabalhar, para eu poder cuidar da casa. Então, tem muito dessa crença hoje em dia, né? Como se a escola sempre tivesse existido. Então, na verdade, é um movimento de retorno ao que deveria ser, na verdade, né? Porque afinal o filho é seu. É uma espécie de Então, tradição seria até, né? basicamente isso, é voltar. Não é nem tipo, não é nenhuma reforma, não é nada revolucionário, é simplesmente algo que sempre existiu e que a gente está meio que clamando de volta por essa responsabilidade que foi tirada da gente à força, né? Basicamente, dizendo que você não pode ensinar em casa porque você é obrigado, você está deixando o seu filho à mercê intelectualmente, né? Mas isso é mentira. Então, esse é um retorno. Não necessariamente que os pais devem ensinar seus filhos, porque muitos pais se sentem incapazes disso. Mas matérias mais específicas não tem problema algum dos pais, né, delegarem para outra pessoa, pedirem ajuda talvez para um parente que entenda mais do assunto, ou às vezes também contratar um professor particular para Professor, né? determinadas questões. É isso que é interessante. Às vezes as pessoas acham que para fazer o homeschooling tem que saber resolver, sei lá, equações do terceiro grau, resolver coisas complexas de não sei o quê, saber todas as equações de física. E não tem como, né? A pessoa tem que gerir a casa, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Mas nada impede de você trazer um professor dessa matéria específica e as outras coisas que você consegue, né? Sei lá, história, geografia, biologia, vezes que a pessoa tem mais aptidão, tem mais capacidade, né? Ela conseguir fazer aquela parte. Né? Sim, sim. Ninguém sabe. Tanto que na escola, né, moderna existem vários professores de várias matérias. Ninguém sabe tudo, né? Mas uma coisa Uhum. legal também é que os pais acabam aprendendo ali
constantemente com os filhos, né? Isso é super legal também, relembrando algumas questões. Mas o Sim. simples fato de você estar ali guiando a educação do seu filho, estando ali como um suporte, mostrando para ele que você se importa com o desenvolvimento intelectual dele, é sensacional, assim, o quanto que isso melhora na relação de pais com filhos. Eu imagino. Eu imagino mesmo. Falei com minha esposa hoje, eu tô doido para começar já, porque o menino tá muito novinho, né? Ele tem 1 ano e 2 meses. Você tem 2 filhas, Ah, né? eu tenho duas filhas, eu tenho uma filha de 6 e a outra de 4 anos. E as duas começaram mais ou menos na mesma idade, com homeschooling. Você começou com uma primeiro, lógico, né? Depois com a outra. Como é que foi esse início de tudo? Assim, o que te deu a ideia de fazer e como que foi esse começo? Bom, eu determinei que eu iria fazer o homeschooling quando começou a pandemia. Eu achei que era um movimento, achei que era o momento perfeito para começar, porque eu não ia ter desculpa nenhuma para mandar meus filhos para a escola, né? E eu não estava indo para o trabalho durante um certo momento, né? Então eu comecei a testar nesse período. Mas depois eu percebi que não é eu sentar com a minha filha e ensinar alguma coisa para ela que é homeschooling. Na verdade, isso seria simplesmente colocar a escola dentro de casa, né? Ah, eu vou pegar um monte de Pegar os livros da material. escola, né? Isso, então isso não necessariamente é homeschooling, né? E aí eu acabei percebendo que o ensino domiciliar ele é algo muito natural, né? Então não tem exatamente um momento que você começa, sabe? Eu acredito que a educação ela é meio que uma unidade, assim, a educação dos pais com o filho, né? Com os filhos. Então, desde que elas nasceram, você acaba formando elas como indivíduo, né? Falo elas por causa das minhas filhas. Então, formando os filhos como indivíduos, ensinando tudo do dia a dia. Coisas Então, práticas, né? você coisas práticas, a linguagem, questões morais, você ensina seus filhos sobre isso, né? E então acaba sendo natural o restante também, porque você se importa que seus filhos aprendam aquilo, então você acaba mostrando o caminho para eles, né? Então, mas eu comecei com a minha Até eu acho filha. até que seria mais Pode natural falar. também, uma vez que você começa a mostrar um certo caminho, que a própria criança tem curiosidade de pesquisar sobre isso sozinha depois. Hoje em dia é tão mais fácil, né? Sim, sim. E eles vão realmente mostrar interesse. E você consegue ver de perto onde eles mostram mais interesse, né? Então, eu comecei a ensinar nesse período da pandemia. Minha filhinha estava ali com 5 anos e aí eu falei assim, nossa, talvez seja o momento perfeito para a gente ensinar ela a ler, né? Vamos ver como que vai ser. E aí a gente começou a investir nisso, sentar todos os dias assim que acabava o café da manhã, a gente ficava um pouquinho com ela ali, falando dos sons de cada letra, enfim. E aí ela Legal. aprendeu super rápido nesse período, foi muito rápido mesmo. E eu não precisei ficar, tipo, o dia inteiro ensinando ela alguma coisa, né? Porque se Vai ela ficar fosse para a brigando, né, com a escolinha, criança. Tem que fazer a tarefa é, aqui, ó. Tem que ler 3 letras por dia, porque senão não não é cumpriu o divertido. cronograma. Pois é. Cara, eu acho que deve ser É, muito divertido. Ah, mas continua, perdão, eu te cortei. não, imagina se tiver alguma pergunta. Mas foi isso, assim. E aí ela aprendeu com 5 anos a ler. Ela tá lendo super bem agora. Tem muita gente que fica impressionada, assim. Eu fico triste de ver os vizinhos aqui, né? Aqui na vizinhança. Tem criança de 8, 9 anos que você pergunta, você sabe ler? Não, a pessoa fala assim, eu já tô na quarta série. Nossa, que legal! Aí você vai ver, você pergunta, o que que você gosta? Ah, eu gosto de brincar, eu gosto da merenda, né? Essas coisas assim. E aí você pergunta, De que você gosta na a minha escola? De filha, quando tudo que não é escola, né? De tudo que é outra coisa, que tudo é o intervalo, que é comida. exatamente. Por quê? Porque eles não estão aprendendo nada, não é legal aprender para eles na escola. Algo forçado.
E aí minha filha, eu até tive que dar uma leve lição de moral nela, porque toda criança que ela encontrava na rua, ela perguntava, você sabe ler? Aí a criança falava, não, eu falei, ah, eu sei. Mas é que ela queria mostrar pra todo mundo que ela aprendeu a ler, né? Tudo bem. Mas é Não, que triste, tem criança de legal. 9, 10 anos que não sabe ler ainda. Imagina. Ainda mais agora, né, que você falou do negócio da pandemia. Na pandemia aconteceu das crianças ficarem em casa e com esse negócio de aula online. E assim, presencial já não é grandes coisas, né? A aula online, então, putz, cara, é um negócio assim que deve dar uma dor no coração de quem é pai e fica vendo aquilo, né? E ver que aquilo Você acredita? Você acredita que eu vi professor meu de faculdade, né? Que eu estudo psicologia, né? Eu vi professor meu usando o fracasso do ensino remoto como evidência do fracasso do homeschooling. Falou assim, as crianças não conseguem, os pais não conseguem ensinar nada, né? As crianças não estão aprendendo nada. Mas peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, nada, nada a ver. Você faz a criança ficar lá 4 horas seguidas, enfiar. não, a galera dá uma forçada na barra, né? Porque também não tem. Ixi, tá travando de novo, Bianca. Enquanto ela não volta, o Ian fez uma pergunta aqui da questão da idade para começar mesmo de vez o homeschooling. A gente estava falando um pouquinho antes, acho que você não tinha entrado ainda, Ian. Não começa, assim, formalmente uma idade, assim, a partir de hoje a minha criança está estudando. É uma coisa que vem vindo, sabe? Vem vindo naturalmente. Você já vai ensinando coisas para a criança naturalmente, né? O Miguel tá pequenininho, o Rafa tá pequenininho, a gente vai todo dia a gente ensina uma coisa diferente, tem um negocinho que eles aprendem e tal. Isso vai só se ampliando, mas na verdade não tem um dia que começa, sabe? Foi isso que ela falou. Tá voltando aqui. Voltei, dá pra me ouvir? Agora tá dando. Travou quando você estava falando da questão do seu professor, que falou que isso era um argumento contra o homeschooling e que como se ficar 4 horas na frente da tela fosse considerado homeschooling ou alguma coisa assim. Aí dali para frente travou. Exatamente. Não é porque a criança está em casa que é um homeschooling, né? E não necessariamente que o homeschooling ou a educação domiciliar tem que ser 100% em casa. Muito pelo contrário, os pais que fazem o homeschooling levam as crianças para todo tipo de lugar. Qualquer lugar que a criança possa Exatamente. aprender alguma coisa diferente, os pais vão levar, né? É E muito é muito doido, né? Porque imagina que as pessoas às vezes têm a noção de que a criança vai aprender, por exemplo, biologia muito melhor vendo um livro dentro da sala de aula do que indo caçar inseto em algum lugar, por exemplo. Ou indo observar pássaros. Ou, sabe, assim, é surreal como o negro às vezes sai totalmente da realidade do negócio só para ficar criando um monte de bicho em volta, assim, um monte de fantasma em volta da coisa, né? Sim. É, não sei pra você, mas pra mim sempre pareceu muito distante você ver tudo aquilo escrito no livro, né? E você fala assim, mas não faz sentido. O legal do homeschooling é que tudo tem um sentido. Você só vai aprender alguma coisa de verdade entendendo o seu contexto e fazendo sentido naquele momento. Então, por exemplo, você vai tá contando uma história para sua filha e acaba falando de um país diferente. É muito natural. Acho que você não encontrou isso ainda porque seu filho é muito pequenininho. Mas é muito natural a criança falar assim, nossa, mas o que é, sei lá, Itália, né? O que é Itália? Onde que é Itália? Aí você vai e usa esse momento, né? Porque a criança está realmente interessada em saber, para entender o contexto de tudo, para entender melhor a história. E aí você acaba ensinando um pouco de geografia para aquela criança, às vezes ensinando, né, questões de mar, navegações, qualquer coisa. Muita coisa surge de uma historinha que você está contando e faz todo sentido, elas nunca vão esquecer daquilo, entendeu? Exato, exato. Além de tudo, tem uma memória afetiva, né? Exatamente, é. E além de tudo, ainda, disso tudo que a gente está falando, isso que você trouxe de exemplo, ainda tem a questão de você poder ensinar cada uma das suas filhas de um jeito diferente, né? Porque elas têm aptidões diferentes, elas têm inclinações diferentes. São pessoas totalmente diferentes, né? Apesar de serem, né,
tá criado junto, mas são muito diferentes. Eu tô com o filho tem 1 ano e pouco, tem mais uma, minha esposa está grávida agora, é muito provável que eles sejam muito diferentes. Na hora que enfia esses moleques tudo numa fornalha de criança, que é, né, a sala de aula, você bota tudo ali dentro, aquilo vira um caos, né? Não tem como isso dar certo. E é incrível como o pessoal não entende isso. Dentro da sala de aula é impossível um professor conseguir olhar a necessidade e as aptidões, as questões que cada criança gosta. Ela não vai conseguir dar atenção para aquele indivíduo em formação, né? Eles vão simplesmente jogar. Tem uns que vão fazer da melhor forma que eles conseguem, mas por mais que seja um excelente profissional, eles não conseguem alcançar de forma profunda a necessidade de cada uma Cada daquelas crianças. criança, né? Por mais bem intencionado que eles sejam, né? Alguns até são, eu tive professores super bem intencionados e tal, mas só que não dá, é humanamente impossível, né? Você conseguir atingir cada criança da forma correta. Uhum. Exatamente, é porque falta Deixa o eu. que dentro da sala de aula falta o que é principal para uma educação assim efetiva, né? Falta a relação pessoal próxima. Não existe isso dentro com o professor. Por mais que uma criança sempre vai sentir um carinho pelo professor, principalmente na primeira, na segunda infância, primeira infância. Mas não tem essa relação próxima, ela não admira como admira os pais. Então é diferente, muito Ah, diferente. tá. Pois é. E aí tem uma dúvida. A Paula mandou aqui uma pergunta, ponto mágico, mas antes de eu fazer essa pergunta dela, eu queria ter uma curiosidade minha, pessoal. Você usa alguma coisa de Montessori, não? Chegou a dar uma olhada? Eu já vi coisas da Montessori, mas se eu uso de forma muito naturalmente, assim. Lógico que ter as coisas Uhum. acessíveis para as crianças facilitam para que elas consigam executar as coisas como os adultos executam, né? Mas não Aquela coisa da especificamente. autonomia, né? Não, Isso. entendi. Eu tenho muito essa coisa da autonomia e da liberdade que ela prega o tempo todo, né? E eu tô até com os livros dela aqui, vou até deixar aqui, vou até botar aqui na câmera, se alguém tiver interesse. Tô gostando demais desse aqui, ó. Vai ficar ao contrário, né? Chama Formação do Homem. Não sei se apareceu de frente ou de costas. Eu tô É, gostando demais. Eu tô gostando demais. Então, se alguém tiver interesse, os livros são pequenos, baratinhos, e ela é meio que filósofa, enfim, ela meio que investigou a coisa, sabe? Ela meio que pegou as crianças, deixou as crianças livres, né, agindo ali do jeito delas, e ela foi estudando isso. Então, na verdade, ela não prescreveu nada, ela simplesmente observou e descreveu o que estava acontecendo. É uma metodologia que eu acho mais interessante, assim, do que, uhum. sei lá, você tem que educar de tal jeito porque tem uma norma, sabe? Uma coisa assim, meio esquisito isso. E esses pesquisadores como a Montessori, né, tem uma coisa muito importante que eles ensinam pra gente, é o quanto que observar as crianças muda tudo. Né? Muitas vezes a gente está muito ocupado no dia a dia, né? Eu mesmo, né? Eu mesma, eu faço home office, né? Não consigo o tempo inteiro estar observando as minhas filhas. Mas quando você para um tempinho para observar a brincadeira mais boba que parece, assim, você consegue entender a forma como ela já está pensando, a forma como ela já está aprendendo, o que ela ainda precisa aprender. Então é sensacional. Observar as crianças é incrível. E até saber como que você está sendo como educador, né? Às vezes a criança está com dois bonequinhos lá e falando bravo, assim, tipo a mamãe e filhinho. Você fala assim, nossa, tá imitando o jeito que eu falei com ela agora há pouco. Pois é. Você falou mais cedo da questão do negócio da Itália, né, o exemplo que você deu. Agora eu estou lembrando aqui que quando eu era mais novo, meu pai me mostrava, na época não tinha internet, era Barça, né, aquelas enciclopédias e tal, a capital dos países do mundo todo. E assim, com 8 anos de idade, muito, muito claro assim dessa cena, eu dirigindo, meu pai dirigindo, eu do banco de trás, e ele ia falando os países e eu ia falando as capitais. Homeschooling puro, né? Claro, faz total sentido. O homeschooling pode ser em qualquer lugar.
Principalmente durante Pois uma é. viagem, no meio do caminho, surgem muitas questões, as crianças perguntam o tempo inteiro. Então, homeschooling é o tempo inteiro, né? Então, até voltando à pessoa que perguntou quando começar exatamente o homeschooling, acho que não tem exatamente quando, assim, é muito natural. Você vai, né? Agora, se você está falando, quando eu começo a ensinar coisas mais específicas para a criança, como talvez a leitura, né? Que é uma das primeiras coisas aí. É, lógico que tem a pré-alfabetização, né? Então você vai sentindo o seu filho, né? Você vai. É muito normal, né? Os pais cantarem o ABC, mostrar como que são as letrinhas. Então você vai sentindo Uhum. que o seu filho já conhece todas as letras do alfabeto, então você consegue já ajudando a criança no fonema. Então é uma coisa muito natural, acho que não tem uma idade. Muitos pais pecam no homeschooling porque por conta de competição. Às vezes eles falam, ai, meu filho aprendeu a ler com 3 anos. Aí fica aquela competição ridícula, né? De qual filho é mais, né, prodígio. E aí você sofre, né, como educador, e faz sua criança sofrer também, porque não é o momento. Cada criança tem o seu Aí momento. ela vai, imagino que ela vai ficando ansiosa até, né? Porque se ela foi prodígio em aprender a ler, por exemplo, talvez ela queira ser prodígio em tudo, e aí às vezes ela não vai conseguir, e ela vai ficando É uma pressão ansiosa com já, aquilo. muito cedo, né? É, pois é, pois é. Teve uma pergunta aqui, Bianca, ó, que como é que seria, você tem uma ideia, porque as suas filhas também estão bem novinhas, né? Mas como é que seria uma ideia quando ela quiser já ir para o lado de uma educação mais profissional? Eu imagino que seja alguma coisa, tipo um curso técnico, alguma coisa assim, né? Olha, o Você, curso técnico eu acredito que seja um pouco bem mais velho, sei lá, a partir dos 14 anos, por aí. E as pessoas são muito autônomas, né? É, não sei você, mas assim, por experiência própria, eu sempre pesquisei, né, o que eu queria aprender. Eu não necessariamente precisei pagar uma instituição para poder aprender alguma coisa, né? Então, falando de mim, eu sempre gostei de línguas estrangeiras, então eu gosto de aprender e eu vou atrás. Eu acho que o homeschooling ele dá tanta liberdade que conforme a criança vai crescendo, você vai percebendo que o pai precisa muito menos tá em tá cima, ali assim, sabe? ativamente, Ensinando assim mesmo. Então, muitas vezes você tá ali só a para coisa vai, né? guiar, para guiar ou dar aquela atenção, se tem alguma dúvida, tal, tal, tal. Mas a criança vai naturalmente, sabe? Pelo próprio interesse dela. É importante que a criança não aprenda só aquilo que ela quer naquele momento, né? Então, às vezes, um cronograma é importante, mas é muito natural. Você não vai forçar Mas nada. aí depois, quando ela tiver mais velha, existe alguma forma, tipo, alguma prova, alguma coisa, você sabe alguma coisa disso? Para ela conseguir, sei lá, explicar para o mundo que ela tem uma capacidade de, sei lá, de entrar no ensino médio ou entrar na faculdade. Você sabe como é que está a situação disso? Sim, hoje em dia não, já faz um bom tempo, né, que as pessoas têm feito o homeschooling com as suas crianças, e aí chega lá no final do ensino médio, e ela quer, vamos supor, entrar numa faculdade. Então, geralmente eles têm feito aquele supletivo, aquela prova, aqueles 3 meses, não sei quanto tempo que é, na verdade, aquela, sabe, para o pessoal pegar o ensino médio mesmo, Sim, só o diploma do ensino médio. é isso aí. Às vezes essas pessoas que moram Uhum. em regiões mais rurais e acabam tendo que fazer isso. E aí é o que o pessoal tem feito para conseguir o diploma do ensino médio, para não ter tanta burocracia depois, né? Para poder conseguir um emprego, que infelizmente muitas pessoas ainda exigem, né? O diploma, enfim. Então é mais por conta disso. Então eles fazem esse rapidinho, essa prova, e conseguem. Eu não sei como que tá agora o Enem, mas antes o Enem, se você passava no Enem, conseguia, né? O Enem é uma boa, porque o Enem acho que eles estão usando para tudo, né? Assim, todas as universidades, está sendo uma coisa assim, tipo uma carta coringa que você tem. Então, agora, eu não sei como é que seria para fazer o Enem, porque na minha época, isso faz 200 anos já, precisava de você estar numa instituição escolar. Assim, você precisava estar representando uma escola, alguma coisa. Eu lembro de preencher esses dados da minha escola e tal na hora de fazer a inscrição.
Eu não sei como é que está hoje. É Talvez tudo seria o questão caso de de tirar. planejamento. Tudo questão de planejamento. Vamos supor, se ainda há essa Eu vou necessidade, tirar esse supletivo que você falou, né? E aí depois fazer o Enem, se for o caso. mas é mais fácil ainda você simplesmente ir lá, matricular o seu filho na escola, na série que ele tá, porque hoje em dia você pode fazer isso. Por exemplo, você fez o homeschooling na primeira, no que seria a primeira série, a segunda série da sua criança. Aí depois vamos supor que você não consegue mais, ou sei lá, quer colocar a criança na escola. Você pode ir lá, a partir da idade daquela criança, você consegue matricular normalmente na série que for. Legal, Então, legal, vamos bacana. supor que o Enem, eu não sei realmente do Enem, preciso até pesquisar se não está dando mais o ensino médio, a conclusão, né, do ensino médio, mas dá para ir, no caso, nesse último ano, coloca lá a pessoa, só matricula lá e pronto, faz o Enem. Pronto, né? Não, é a lei do menor esforço, né? O que der menos trabalho a gente está fazendo. É porque papel, burocracia. Eu não sei assim, se sou eu que tenho esse problema muito sério com burocracia, ou se todo mundo tem um pouco, mas assim, eu tenho um verdadeiro pavor de burocracia, de carimbo, de autenticação, de não sei o quê. Pô, então o que precisar assim de mais simples possível é o que eu vou fazer. Sempre. O Aí, Caio está se não falando aqui precisar que nem. não precisa de escola para fazer o Enem. Ah, menos mal. Na minha época eu precisava, mas é porque eu sou muito velho. Mas é isso, a realidade é que a gente não tá muito, não se importa muito com o diploma, né? A questão é que ainda muitas instituições na sociedade ainda pedem, é só por conta da encheção de saco mesmo. E tem aquelas profissões que realmente não vai ter como ter homeschooling de médico, né, por exemplo. É uma coisa que é difícil de imaginar isso, né? Mas assim, a imensa maioria das profissões que são, pô, são lucrativas. Imagina um caboclo de TI. Ele consegue aprender tudo e consegue exercer a profissão normalmente, precisa de um diploma. Mas tem umas coisas que eu acho que ainda demora um pouco. Aliás, eu acho que o caminho para, por exemplo, médico, seria a questão do ofício, né? Antigamente tinha muito isso de aprender o ofício. O meu avô era mecânico e os moleques, tudo que aterrorizava a cidade, assim, que era meio bandido e tal, só fazia merda e tal, os pais não aguentavam mais, botavam para trabalhar com o meu avô. O meu avô educou metade da cidade. E aí os meninos iam lá e aprendiam o ofício de mecânico. E aí esses caboclos depois ficaram tudo rico, porque aprenderam, gente, meu avô era bom pra caramba. E aí, talvez as profissões mais práticas, né, você precise de alguém assim para orientar dentro do ofício, entre aspas. Mas eu acho que seria um caminho natural, mas o Estado não vai permitir isso. Antigamente tinha um estágio sem burocracia, né? Participava quem Pois é, queria, né? Fica aí pertinho pra você aprender alguma coisa com essa pessoa. Não tinha problema nenhum, né, com pois é, isso. exato, exato. E aí, tentando, já fazendo esse gancho, Bianca, para a gente falar um pouquinho da questão jurídica. Você sabe como é que está a questão de regulamentação, como é que funciona, se tem algum risco? Às vezes, quando eu comento de homeschooling, né, a primeira coisa que me pergunta é assim, mas e qual que é o risco, né? Você já tem um advogado, porque é perigoso, não sei o que, apareceu o oficial de justiça na sua casa e já chegar e te intimar, enfim. Você sabe como é que tá essa parte? Sim, tem muita gente que fala que homeschooling é proibido. Isso é mentira, tá? É claro que cada país se organiza de uma forma diferente, aí, né? Mas não tem nenhuma proibição do homeschooling. Tá dando para me ouvir? Então, Tá, não eu tem fui só nenhuma acender a luz que ela ficou mais fraca. Tá. Não tem nenhuma proibição do homeschooling, mas também não tem nenhuma regulamentação, não tem nada que regulamente ainda o homeschooling. Então, por isso tem essa questão. É muito mais uma questão de interpretação, porque tem partes aí na lei brasileira que fala que é obrigação dos pais matricularem os filhos na escola, né? Uhum. Porque senão caracteriza abandono intelectual. Essa questão. Aí tem gente que vai lá encher o saco daqueles pais que estão educando bonitinho lá seu filho, falando que não está matriculado na escola, então tem abandono intelectual. A questão é, não está matriculado na escola, um fato. Só que não há o abandono intelectual. Então,
não é proibido o homeschooling no Brasil, não tem Porque, nada que é porque regulamente, mas... você Oi? imagina, não, você imagina chegar na casa de uma pessoa que faz homeschooling e a criança está escrevendo e falando e lendo melhor do que as crianças na escola. Tem que começar a aprender os pais que mandam para a escola por abandono intelectual, né? Exatamente. Então, se for levar isso em conta, né? Mas Pois é é. isso. Eu não sei porque ainda tem gente que gosta tanto de incomodar as famílias que fazem homeschooling. Eles só querem ensinar seus filhos em paz. Mas, por exemplo, se você for ver esse pessoalzinho aí, geralmente adora citar direitos humanos, né? Então, vai lá na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, porque eles dão o direito dos pais escolherem o tipo de educação que vão dar para os seus filhos, internacionalmente, aí, né? Eles falam isso para o mundo inteiro. Então, como assim no seu país não pode, né? É proibido. E isso aí é pura, né? Mas já aconteceu. As famílias têm um respaldo legal de questões de casos anteriores, né? Que os juízes deram, não deu nada, assim, porque realmente não há o abandono intelectual. Uma recomendação que eu dou para as famílias, assim, que é sempre indicado, é que é importante você manter certo nível de registro, assim, né? Para evitar tanta dor de cabeça. Então, mantém lá Burocracia, uma porque vai ser o meu forte isso Mantém, aí. sabe, as atividades que seu filho fizer, guarda numa pastinha, faz um breve resuminho, nem que seja semanal, do que você está trabalhando com seu filho, sabe? Esse registro é bom para os próprios pais, apesar de ser uma burocracia, Uhum. mas é algo bom, assim, mantém bem Eu acho organizadinho. que, inclusive, serve para, de repente, para o próximo filho também, para aprender mais ou menos a mesma coisa, né? Para você ver se realmente ele vai gostar daquilo ou não. Eu É, perguntei desse negócio da questão jurídica, porque eu lembro, não faz muito tempo, acredito que foi em 2018, do caso da família Cipriano. Você chegou a ver esse caso na época? não sei se eu vi, Eu hein? lembro que eles estavam muito envolvidos na época com o pessoal do Fower. Você tá ligado quem é o Fower? Ele é Quem? um youtuber libertário já há muito tempo. E ele pegou esse caso do Cipriano e deu muita mídia para isso, na época ficou muito famoso. E teve questão judicial envolvida. E o pai da família, agora eu não lembro o nome dele, Cipriano é o sobrenome, né? O pai dele Tá. chegou, o pai da família, chegou a rasgar uma ordem judicial, deu uma confusão danada. Depois a menina parece que tava para ser tirada da família. Eu lembro que eu fiquei muito assustado com isso, porque eu já tinha ideia de fazer isso, né, do homeschooling. Uhum. Eu não Eles sei o que que perderam deu, os casos? mas eu não sei. Parece que a menina, a própria menina também parece que tava aprontando também, chegou a falar um monte de merda com o pai, e é uma confusão danada. Eu não sei que fim deu, eu sei que eles estavam sofrendo uma perseguição ferrada, assim. Foi um negócio feio na época. Mas, de repente, também, às vezes, pelo fato do Cipriano ter provocado, né, rasgado a intimação judicial, e, enfim, né, outras coisas Fica menos envolvidas. amigável aí para ele resolver a situação, no caso, né? Fica difícil, é. Mas nesses casos, existe até a ANED, né? Você deve conhecer, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, Funcional de educação. Uhum. que eles prestam certa assessoria nesses casos, né? Assessoria jurídica, enfim. Até por isso é muito legal você manter um relacionamento com a comunidade que pratica homeschooling aí próximo, né? Na região, na sua cidade. Sempre tem. Então, isso eu acho que talvez seja um pouco difícil. Eu moro numa cidade no interiorzão de Minas muito pequena. Eu acho difícil. Eu vou ter que começar a cooptar essas pessoas, sabe? Já tem um Sempre. amigo meu que nasceu o filho dele já está mais ou menos a idade do meu filho. Falou, ó, vamos começar a olhar isso aqui. Já passei umas coisas de Montessori para ele, já comecei. Então, assim, a gente vai ter que criar esse negócio do nada, porque aqui realmente não tem. Eu acho que vai ser um absurdo, assim, socialmente falando, vai ser um choque total. Falar assim, não, não vou mandar para a Então, escola. você Mas, acha que não tem? Eu achava que não tinha também. Só que as pessoas, eles fazem comunidades, os homeschoolers, comunidades bem, tipo, secretas, assim, para o povo não encher o saco mesmo, sabe? Então, é é, muito comum você ver em algumas igrejas, eu vi, tem uma igreja, não vou falar a cidade, né? Mas não é tão próximo de mim, então eles fazem essa comunidade, as cidades da região também têm essa comunidade.
Eles ajudam no currículo, tem todo um apoio, assim, que é bem legal para os pais e para as crianças. Tem os momentos para as crianças socializarem entre elas ali. É bem interessante. E eu também até É, pensei de eu fazer acho a que minha no própria primeiro lugar onde eu comunidade. vou procurar vai ser igreja mesmo, porque eu acho que é sempre um foco forte assim de famílias homeschoolers. Né? Sim, sim. O que você ia falar? Eu te cortei, perdão. Não, eu ia falar que eu concordo com você, que eu também já pensei várias vezes de eu montar a comunidade mais aqui perto, porque aqui perto de mim também não conheço. Então, é complicado. A internet ajuda muito, mas é que tem coisas que faz falta estar junto ali, né? Principalmente as crianças, para as crianças interagirem, né? Eu acho que faz falta. Uhum. E você Aqui, não ó, o tá, Arthur por comentou. exemplo, num caso desse, né, numa família processada por fazer homeschooling. Se você tem uma comunidade que também faz, eles viram um apoio, né? Fala, não, a gente te defende também, mostra que a gente socializa, que a gente, enfim, diversas Que não coisas. tem É algo. prejuízo nenhum, né? Pelo contrário, tem só coisas boas nisso aqui. O Arthur tá Exato. falando que realmente a filha processou o pai na época. Né? Eu lembro que teve uma treta dessa, a menina ia ter a guarda removida, era um negócio complicado, foi uma treta grande. E eu lembro que, como foi tudo muito público, né? Eles estavam sempre na internet, comentando e tal, então eu achei um negócio meio complicado, eu fiquei um pouco assustado. Mas eu acho que essa é a ideia, né? Quando você reprime alguém, você está, na verdade, não é querendo reprimir pessoas, você está querendo servir de exemplo, né? Que é para ninguém levantar e fazer a mesma coisa. E eu acho, só sobre essa questão de regulamentação, que a gente tem aqui uma janela de oportunidade. Porque enquanto não é regulamentado, a gente tem talvez um pouco mais de liberdade com a coisa. Eu não gosto também Né? da regulamentação. Eu vejo Mas muito isso. Eu vejo que as pessoas estão pedindo regulamentação o tempo todo. Eu acho que se isso vier, né, e eventualmente vai acabar vindo, né, porque os caras não vão deixar isso, né, solto assim. Mas eu acho que quando isso vier, vai ser um negócio assim, para trazer a escola para dentro de casa, sabe? E aí você não vai ter mais a opção. era isso que a primeira proposta federal estava querendo fazer, né? Eles estavam exigindo diversas coisas que faziam perder toda a essência do homeschooling. Então, queria colocar um currículo, avaliação não sei de quantas vezes, Pois queria é. que os pais provassem que eles não têm antecedentes criminais, várias coisas, como se. E, tipo, por que, que não exige isso dos pais também da escola, né? Nada a ver. Da escola. Exato. Eu também não entendo. E eu acho que a gente talvez seja a última geração que vai ter oportunidade de fazer isso da forma mais livre. Porque talvez na próxima já tenha essa regulamentação. E aí vem a padronização, de cima para baixo. Como tudo, né, no Brasil. Né? Eu gosto de falar que o Brasil tem vários comitês soviéticos, assim, né? Um grupo de políticos assim, em cada área que fica se reunindo ali para decidir o que vai mandar para baixo. A educação é exatamente assim, a saúde, é tudo assim. Então, enquanto a gente não tem esse comitê soviético pesando no homeschooling, eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade legal. Depois que isso vier, aí acabou, já era. Aí tem que continuar com a desobediência civil, né? Fazer o quê? Pois é, não tem outro jeito. E aí, ô Bianca, outra coisa que alguém que me perguntaram também nas caixinhas foi a questão de metodologia. Você tem alguma metodologia mais ou menos em mente ou é uma coisa mais espontânea? Como é que você conduz isso? Eu Ah, pesquisei e só pegando o gancho assim na mesma pergunta, quanto tempo de dedicação você tem uma estimativa assim de mais ou menos quanto tempo por dia você passa com as meninas e tal? tá. Eu pesquisei alguns métodos, né, para ir testando qual que me enquadrava melhor, qual que seria melhor para mim, melhor para minhas meninas, né? Eu sinceramente eu gosto muito do clássico, assim, através de leitura ou de estar realmente presente em tarefas do dia a dia, sendo eu o exemplo, né, para as crianças em formação como pessoa. Mas até é importante, assim, eu não ficaria preso a uma metodologia. Tem gente que acaba sofrendo demais no homeschooling, né, nessa Por tentar se tentativa. encaixar dentro de um. Isso, porque às vezes não é assim que a sua criança vai aprender melhor, né? E talvez também você encontre uma metodologia que seja interessante para sua criança naquele momento, mas que daqui uns 2, 3 meses já não seja mais. Talvez ela se interesse por uma outra forma de aprendizagem, né? Método.
Então, os métodos são interessantes, eles ajudam você a se organizar, não virar um caos, mas até então eu não quis ficar tão fixa a um método, sabe? Mas eu gosto mais do Sim, clássico. bacana. E a questão do tempo, assim, de dedicação, tem gente que acha que nunca vai conseguir educar o filho porque faz um monte de coisa, né, trabalha muito e tal, e não tem o tempo. E Uhum. qual que é uma estimativa de tempo? Eu sei que com a idade isso vai aumentando, né? A criança vai precisando de mais coisa, mas você tem uma ideia assim de quanto tempo mais ou menos por dia? Eu até separei uma tabelinha aqui, né? Que é mais ou menos, tá? Depende muito da criança. Mas aqui Hum, fala, por exemplo, uma criança pré-escolar. Você precisa de, no mínimo, uns 20 minutos por dia com ela, no máximo 60 minutos, porque a criança cansa, assim, né? Elas querem mais é brincar. Lógico que esse período, contando no dia todo, não precisa ser seguidos, né, de algum sentar aqui e conteúdo. fazer 20 minutos de. Ah, entendi. Pode diluir ele no seu dia todo, que você vai estar com a sua criança, né? Então, é bem pouquinho se você for ver, mas também dá para você focar ali, sei lá, a hora que a criança acorda, se achar que sua criança vai dessa forma, você para ali os 20 minutos com ela e vai, né, foca com ela ali. Mas aí vai aumentando conforme a idade, né? Então, por exemplo, depois já, como se fosse o prézinho, né? Falando assim, de grau da escola, assim, o prézinho já passa por Ah, uns 30, 90 minutos, aí da primeira, segunda série ali, dos 45 a 90 minutos, e sucessivamente, né? Vamos, digamos assim, que um ensino médio, por volta aí de umas 2 horas e meia de estudo por dia, mais ou menos, até é, umas 3, 4. é muito factível, né? Assim, é claro que é corrido, né? Ele trabalha o dia inteiro e tal, mas é um negócio que, assim, se organizando, cara, dá pra fazer. É mais acessível do que as pessoas imaginam, eu acho. Uhum. Claro, Essa é a questão. por exemplo, você não tem o tempo ali das 8 ao meio-dia, mas você consegue ficar meia horinha na hora do almoço, ou talvez assim que você chega do trabalho, você consegue ficar Um com o seu filho ali pouquinho mais. antes de ir pro trabalho, enfim, né? E Dá pra quando fazer. a criança não, né? Ele já é adolescente. Quando já está no ensino médio, por exemplo, você não precisa estar ali em cima o tempo inteiro. Então você deixa umas tarefas, né? Depois você chega, só conversa com seu filho sobre aquilo, o que entendeu, o que aprendeu, enfim. Repassa aquilo, né? Eu acho que é isso que é o importante, porque conforme a criança vai ganhando na idade, ela vai ficando mais autônoma mesmo, é natural. Porque se você ficar tratando um adolescente do mesmo jeito que você trata uma criança de 8 anos, vai dar merda, né? Sim, ela não vai querer ser tratada assim de jeito nenhum. Pois é, então. Teve o caso daquela menina lá, a Elisa, né? É Elisa o nome dela? Você lembra dela? Você viu? Do. Não, de nome assim não. O que, que aconteceu? Talvez pela situação eu lembre. Foi aquela menina que ela fez o homeschooling no ensino médio, prestou, acho que foi SISU, não, fez o Enem lá, ProUni, sei lá, passou na USP em Engenharia Civil em quinto lugar, e não deixaram ela estudar porque ela não tinha o certificado de ensino médio, aconteceu bem na época da pandemia que não estava dando para fazer aquele supletivo lá tão rápido, então ela acabou tendo que entrar com justiça aí, né? Mas você vê, ela própria decidiu, né? Ela entendeu que ela aprendia muito melhor lendo ali sozinha antes da aula o conteúdo, ela, né? E depois ela ficava só enrolando ali, sabe? Na aula, então ela decidiu não ir para a escola e ela fez o homeschooling bem autônomo mesmo, assim. Estudava por É mesmo? conta. Estudava por conta em casa. Pois é. Eu não sei, cara. Eu acho que a galera esqueceu o que é uma criança, o que é um adolescente, sabe? Às vezes o pessoal acha que é tudo um bando de retardado, que se você não ficar o dia inteiro dando porrada nele, que ele não vai dar em nada, vai continuar sendo analfabeto para sempre. Enfim, eu não sei. Eu às vezes acho que o pessoal tem um descolamento assim da realidade. Mas eu acho que deve ser uma coisa minha só. Não, mas e não faz sentido nenhum, porque a pessoa
tá preocupada com a forma que você vai educar o seu filho, mas você vê a realidade das escolas, tem, dependendo do lugar que é a escola, né, do bairro, da situação econômica do lugar, tipo, metade, A zona de guerra, né? é Ah, a adolescente. zona de guerra. Ué. Dependendo do lugar, eu lembro que eu tinha uma cidade que eu morava que era Juiz de Fora, que era. Foi a cidade antes dessa que eu moro agora. A escola municipal, que era bem assim no centro, assim, né, bem na avenida principal. A escola principal, você olhava e você falava, cara, isso aqui é uma cadeia, isso aqui não é uma escola. Tudo pichado, tudo cheio de cor, cheio de marca, cheio de não sei o quê. Sim, você olha para aquilo e fala, cara, não tem como a pessoa aprender alguma coisa aqui dentro. É impossível isso. E é a Dá um pouco de pena. Isso é uma representação social que as próprias crianças, adolescentes têm da escola, né? Eles não veem a escola como algo bonitinho, na maioria das vezes. Tem alguns estudos que apontam É, isso. Eles representam a escola como um lugar que os pais colocam a criança lá dentro para que os pais possam se livrar da criança, eles sentem isso, e que poder ter eles um têm que tempo ficar livre. presos lá dentro, encarando professores que são muito chatos com eles, colegas que eles são obrigados a suportar, tem que suportar bullying, tem que suportar um monte de coisa. As crianças Um também monte não. de abuso, um monte de coisa. E depois vão querer me falar de socialização, né? Socialização forçada Esse, é muito prejudicial. esse era o último ponto que eu ia jogar aqui, porque é o ponto mais clássico, né? Para a gente fechar com chave de ouro, assim, as perguntas aqui. Mas antes, ó, tem uma pessoa falando aqui, ó, que ser pai e mãe nessa altura da realidade é muito difícil. Cultura e educação estão fora da realidade da maioria das pessoas. E é muito verdade, né? Às vezes eu tenho a impressão que o ideal, o legal mesmo, seria a gente conseguir uma forma de educar os pais para que eles sejam, né, voltem a ser os pais que a gente teve, que sempre foi, né? Porque fica difícil, como é que você vai educar, botar os pais, né, de hoje em dia, a maioria, tô falando assim, a maioria, mas tem muita merda que a gente vê, como é que uma pessoa dessa vai educar uma criança dentro de casa? Realmente não dá, e não é para todo mundo, né? É uma coisa que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu não sei se eu acho legal esse negócio de homeschooling, não, porque nem todo mundo consegue. Falo, tá, mas Não ninguém tá faz. obrigando. Ninguém está obrigando. Não consegue, não faz. É simples, bota o menino na escola. Mas a ideia é que as pessoas que conseguem, que têm interesse em pesquisar, estudar e chegar nisso, que elas tenham a possibilidade de fazer. Né? Eu acho que é esse o ponto. Acho que as pessoas estão tão acostumadas a serem subjugadas, a obedecerem, que quando elas escutam alguém que estão querendo ter a liberdade para fazer algo, elas acham que a gente está querendo impor, né? Mas não tem Não, nada a e, ver. e a liberdade de algumas pessoas, dependendo do grau de escravização, ela chega a ser uma ofensa. Né? A pessoa se ofende quando você fala que quer fazer uma coisa dessa. Exatamente, tipo assim, cuida da sua vida, né? Não tem nada a ver com a A educação dos pessoa meus filhos. Os meus filhos não são propriedades do Estado. Se os seus são propriedade do Estado, o problema é seu. Não é o meu problema caso. seu pena deles. Exato. É Então, é, difícil. E a socialização? Você quer dar alguns exemplos de como que você puxa essa questão de socialização das meninas? Ó, eu tenho para mim que assim que o Rafa, né, meu filho, que assim que ele crescer e ele tiver condição de acompanhar a mãe dele na cozinha, por exemplo, porque eu sou uma negação na cozinha, não tenho a menor condição. Mas quando ele acompanhar a mãe dele, a primeira coisa que eu vou fazer, botar ele para fazer uns brownies, umas coisas assim, e sair com ele na rua para vender uns brownies, só para ele ver como é que funciona, assim, sabe, lidar com gente e tal, essa coisa. Porque ele é muito expansivo, eu acho que ele vai ter muita facilidade para lidar com gente. Então, eu acho que ele vai se dar bem com vendas. Eu tenho essa impressão. Então, a primeira coisa que eu queria fazer, quando ele já tiver condição, é já começar a levar o moleque para a rua, para levar uns brownies para vender, que como é bonitinho, criança vai tudo comprar, né? E aí, só para ele ter noção de como é que isso funciona. Aí já tá a socialização toda ali. Assim, né? No sentido de procurar parcerias, comércio, enfim, tem toda essa visão. Como é que você traz essa coisa para as meninas? não, isso que você falou é super legal, porque você está mostrando o mundo, vai mostrar o mundo para o seu filho, né? Que coisa que Exato. a escola não mostra, né? A escola, infelizmente, a criança, tipo assim, ai,
eu vejo adulto repetindo isso, tipo, não vou usar Bhaskara na minha vida, nunca usei. Mas não é sobre o Bhaskara, é sobre lógica que você precisa usar na sua vida. Talvez é por isso que as pessoas falam tanta asneira, né, o tempo inteiro, porque não sabe formular uma frase de forma lógica, um raciocínio lógico, né? Mas porque não aprendeu Bhaskara. Falta base, né? Então, é isso, assim, elas aprendem as coisas porque elas são obrigadas. Eu tenho que tirar essa nota, senão. Não é nem não passa de ano, né? Porque hoje em dia a escola pública passa todo mundo de ano. Mas, enfim, a questão da socialização é a seguinte: é um grande mito, é uma mentira esse negócio de que a criança precisa ir para a escola para socializar, né? Primeiro que tem um autor que é o Vygotsky, você já ouviu falar do Vygotsky? Já ouvi de leve. É mais da pedagogia, né? Eu acho que eu já ouvi falar de por alto, assim. Pedagogia, psicologia, ele, ele fala que o ser humano é geneticamente social. Então, é muito natural, as pessoas vão socializar e não. A socialização não precisa ser com outras crianças da sua idade, né? A socialização, ela se dá. Socializar é se relacionar, saber lidar com diversas pessoas de diversas faixas etárias da forma adequada para aquele contexto, né? Saber fazer uma leitura de um contexto, do Numa ambiente. situação, exata. E Exatamente. é engraçado como a socialização da escola ela é tão amputada, né? Porque ela é meio artificial. Porque quando na sua vida que você vai conviver só com gente da sua idade? Fora da escola, né? Você vai Como trabalhar isso com pode gente representar a diferente. realidade? Até mesmo na faculdade não tem pessoas de idade igual. Em lugar nenhum. Sim, sim. Às vezes Pois nem é. no casamento, né? A gente tem uma grande diferença de idade. Mas Pois é, enfim, então. é isso. E você precisa aprender a lidar na sua família com criança. Você vai ter filho, você precisa saber lidar com criança. Tem gente que até hoje não sabe, sabe? Não sabe fazer nada. Enfim. E aí essa questão da socialização. Lá, eu fico mais preocupada com a socialização da escola do que com a socialização de crianças Eu que também. fazem homeschooling. É, Porque eu lá também. Porque na escola, igual a gente estava falando, é obrigatório, as crianças se sentem numa prisão, né? Geralmente existem muitas brigas e é normal as crianças se estranharem porque colocam crianças muito diferentes para conviver. Aí você fala assim, Não, e ah, tem toda uma questão. Tem toda uma questão como é um grupo muito próximo o tempo todo, vai surgir umas relações de poder muito estranhas ali, porque sempre vai ter uma que vai se impor sobre as outras. É a mesma coisa do chimpanzé na selva. Vai ter o grupo, vai ter o mais forte do grupo, que vai dominar, e não sei o que vai ser o popular, e aí vai ter aquele no canto, que no grupo lá de chimpanzé provavelmente ele morreria de fome, mas na escola ele não morre de fome, ele só fica num canto, e aí socialização para ele não existe porque ele é mal visto, ninguém olha pra ele, ninguém conversa. Então, assim, são várias coisas que acontecem que eu acho que às vezes quando a pessoa fala assim, não, tem que socializar na escola, eu acho que, cara, é tão absurdo esse argumento, é tão absurdo, que às vezes eu não consigo nem saber por onde que eu começo a explicar para a pessoa o negócio. é, Você toda a quer algum. história, toda a história da humanidade, você teve contato com um ser humano diferente, pronto, você já socializou, você está tendo contato com um mundo diferente, né? Então, não tem muito isso, assim. Há muito transtorno psicológico causado pela escola, por essa socialização forçada, que muita gente não fala, né, sobre isso. Não sei você, mas eu tenho uma péssima Eu experiência com tive, escola. Todo, eu tive todo uma mundo conversa dele, desgraça né? completa. Uma desgraça completa. E eu troquei de escola várias vezes. Então eu era sempre o externo, o estrangeiro, chegando num lugar onde todo mundo já era amigo. Uma desgraça completa. Você não consegue se encaixar em nenhum grupo, é ridículo. Nenhum grupo, os grupos são formados. Aí você Sério? depende. Eu dava às vezes a sorte de ter vindo uma outra criança de uma outra escola também junto comigo. Aí a pessoa era excluída junto comigo. Aí a gente ficava amigo. Aí era mais legal. Mas fora isso, era uma desgraça completa. É um absurdo.
Infelizmente é isso que acontece. Então, assim, você Pois é. fala, até que ponto, né, a socialização da escola é algo bom? Eu acho que ela tem mais malefícios do que benefícios no geral. Se você for perguntar para as pessoas, né, no dia a dia, assim, como foi a escola para você? As pessoas odeiam. Nossa, essa parte de socializar é a pior parte, eu acho. Eu digo mais, talvez eu tenha gostado menos de pessoas quando eu saí da escola do que quando eu entrei. Talvez eu tenha tomado raiva de pessoas, no E aí depois sentido sociológico. que você sai para a vida real, né? Porque a escola não é real, é um negócio de outro mundo. E aí você fala assim, Uhum. nossa, até que eu sou legal, até que eu sei fazer coisas interessantes, eu sei ter amigos, sabe? Coisa que as pessoas Até que podem alguém estar gosta de mim. Mais ou menos isso. Não, fora outras questões, por exemplo, você consegue ter muita coisa legal em artes marciais, por exemplo. É um negócio que tem uma hierarquia legal, que te aprende, te ensina humildade, te ensina um monte de coisa. Você consegue fazer um esporte, igual o meu filho com 1 ano tá na natação. Ele adora, ele brinca, não sei o que e tal. Ele não entende quase nada, mas ele está socializando. Tem 8 crianças dentro da piscina com ele. Aí o professor pede para elas interagirem, pega a mãozinha de um, põe na outra e tal. Assim, é uma coisa muito mais natural, muito mais divertida para ele do que se eu jogasse ele numa sala. isso é super legal. Bom, com as minhas filhas, a gente frequenta uma igreja, né? Então tem uma comunidade, tem outras crianças, tem adultos que a gente está sempre vendo, tem na nossa própria família, que a gente sempre se reúne, né? E tem esse momento Legal. afetuoso. Eu sempre estou levando minhas filhas também no parque, né? Se eu não levo todo dia, várias vezes na semana, mais ou menos no mesmo horário, porque eu sei que as outras crianças que ela já conhece vão estar ali para brincar. Já está acostumado. Então, é isso, entendeu? Elas socializar voluntariamente. Se elas não gostarem de uma criança, eu não vou obrigar ela a ficar do lado daquela criança ali durante 4 horas seguidas, entendeu? Então, isso é socializar. E socializa com diversas idades diferentes. Pode ser uma criança de 9, uma criança de 2 aninhos, sabe? Então, Uhum. isso é super legal. Então, Pois é, existem várias formas de socializar. É muito natural. pois é, pois é, pois é. Bianca, aqui de perguntas, a gente encerrou. Deu para dar um geral legal na questão toda, né, do homeschooling. Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, alguma experiência que queira contar, alguma coisa a mais que a gente não abordou aqui, fica à vontade. Tá. Bom, você citou o livro da Montessori, né? E eu quis separar uns livros que foram, assim, essenciais para mim. Primeiro livro que eu gostaria de recomendar é Para Acabar com a Crença das Pessoas em Relação à Escola Formal, escola obrigatória, né? Porque tem gente que ainda acha que é 100% importante e a única forma das pessoas aprenderem na vida. Se desenvolverem, né? Então, eu escolhi a Educação Livre Obrigatória, do Rothbard, que é um livrinho Eu curto, gosto. mas que abre bastante nossos olhos, assim, para essa realidade, né? Deixa eu ver se E eu. vai muito... Sabe o que você falou do Hotline? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. Tá vendo ali? Acho que vai estar ao Ah, contrário também. Mas é um negócio dos austríacos ali, que tem. É o símbolo do Ramones, né? Só que com o nome dos austríacos. Eu eu gosto de acho muito deixar ele em legal. mente ali para lembrar. E aí, esse Esse livro livro vai é muito muito bom, além. cara. Eu já li ele também. Ele vai muito além do homeschooling, né? Ele realmente coloca em xeque a questão de ser obrigatório. Que você pode muito bem colocar seu filho na escola se for de livre e espontânea vontade, né? Mas mantendo essa questão aí da não opressão, né? Então isso é muito interessante, a gente realmente perder essa crença de que as coisas precisam, a gente precisa obrigar todo mundo a fazer o que eu quero, enfim. E eu E selecionei também. outra vantagem, assim, eu vejo duas vantagens também nesse livro. Uma é que a escrita do Rothbard é um negócio assim muito gostoso de ler. Né? Ele Ele é foi muito minha porta de didático. entrada na escola austríaca. A leitura dele é fantástica. Parece que você está lendo assim, uma coisa muito tranquila e quando você vai ver, você aprendeu um monte de coisa legal. E outra coisa é que é de graça, né? Você acha o PDF disso em qualquer jogada no Google aí, você acha, então não tem desculpa para não ler.
sim, total. Ah lá, o Rafa é libertário também? Yes, sir. Muito bom. E o segundo livro que eu separei aqui foi um livro que eu me deparei na minha graduação, que é O Desenvolvimento Humano da Papalha. É um livro dessa grossura aqui, mas que é sensacional. Acho que todo mundo devia ter. Eu tenho no meu Kindle, mas eu tô namorando ele para ter o físico mesmo, porque é aquele livro que você Yes, sabe. começou a falhar quando você falou o nome do livro. Fala de novo, por gentileza. O Tá. desenvolvimento. Humano, desenvolvimento humano, Hum, da deixa eu Papalha. anotar Tá? aqui. É uma psicóloga. É um livro dessa grossura aqui. Eu tenho no meu Kindle, mas é um livro sensacional. É muito importante ter ele físico, porque é aquele livro de rabiscar, marcar de tudo que é jeito. E ele Uhum. marca desenvolvimento humano em todas as fases da vida, né? Desde o do nascimento até a velhice, assim. E é bem interessante Legal. cada fase, tanto a parte cognitiva, física, biológica, quanto a parte social. Então, é bem completo. E ela cita, ela não tem uma teoria fixa, ela cita diversas teorias para explicar cada parte do desenvolvimento humano, entendeu? Então, é muito legal. Esse livro é sensacional, assim, para Bacana, né? entender o Uma abordagem desenvolvimento. mais de psicologia? Sim, sim. É porque a psicologia ela Bacana. engloba tudo isso, né? Mente, corpo, então fala do social, do cognitivo e desenvolvimento físico. Não, e eu gosto demais porque durante um tempo, eu trabalhei com psicólogo. Eu trabalhava numa equipe multidisciplinar, que eu sou farmacêutico de formação. Eu trabalhava com psicólogo, com fisioterapeuta, com um monte de fono. E eu gostava muito de conversar com a psicóloga sobre essas questões de desenvolvimento mesmo, sabe? E é ali que eu comecei a puxar para esse lado, assim, de tentar entender a mente humana, assim, do meu jeito, meio autônomo, meio do meu jeito aqui. Mas eu acho interessante, eu acho legal. Eu perguntei porque, se fosse sendo da área de psicologia, eu tenho mais interesse, inclusive. Sim, sim, é bem interessante. Eu não sei se você fez alguma pergunta, porque cortou no final. Não, tá só falando que do meu interesse pela psicologia. Psicologia é muito legal, né? Eu acho interessante que até eu, antes de entrar para psicologia, eu achava que era uma ciência assim, quase que exata, sabe? Eu quero entender a mente humana e é assim que funciona. E não é isso, né? Existem 500 milhões de variáveis que e que cada indivíduo é exatamente um, e você só vai conseguir entender como que funciona só uma parte do que aquela pessoa te mostra, né? Que você consegue entender o contexto, as experiências pessoais. Mas enfim. E separei Complexo, mais dois. é, tá exato. Ah, pode Oi? falar. Eu Não, pode separei mais falar, tava dois só livros concordando com aqui. você. Um é claro que, como uma pessoa que gosta muito da educação clássica, é o Trivium, né? Da irmã Miriam Joseph. Você deve ter ouvido falar, né? O Trivium é o clássico, né? Não sei se você sabe, mas Trivium significa três rotas ou três estradas, né? Então, nesse livro ela mostra que é imprescindível aprender esses tipos de conhecimento é, porque eles são a base, assim, né, para aprender qualquer outra coisa. Não Uhum. sei se Eu você não tinha tá... ouvido falar do livro, não. Oi? Tô anotando tudo aqui para pesquisar depois. Eu nunca tinha ouvido falar, não. Interessante. Fala sobre as artes liberais, né, que seriam a gramática, a lógica e a retórica. Então, ela fala que esses três são a base para você aprender qualquer outra coisa depois, né, para se formar em um indivíduo. Ixi, travou. Travou muito? Travou a parte que você estava falando. Eu peguei a parte da lógica e da retórica. Eu acho que você falou uma coisa antes dos dois que travou. A gramática, lógica e Ah, retórica. bacana. E tem alguma coisa a ver com. Tem alguma base aristotélica nisso daí? Porque a maioria das coisas mais clássicas tem uma base forte nisso, né? Ou não?
Ah, tem, porque ele foi um dos pioneiros aí a tentar explicar sobre o conhecimento, como se dá o conhecimento, né? Então, para as artes liberais, o Aristóteles é realmente muito a base. Tem, E eu separei mais um aqui, que foi traduzido recentemente para o português, que é A Mente Bem Treinada, né? Ele é um guia da educação domiciliar da forma do método clássico, né? Então traz questões práticas, é igual o livro do desenvolvimento humano que eu falei. É interessante você ter esse livro, porque ele não dá para você ler como assim pesquisa mesmo. como uma história. Ixi, Cortou, travou não de sei novo. até que aconteceu. Você escutou? Não, eu consegui ouvir você falando que é bom ter o físico também para ir fazendo anotações e tal. Aí eu não ouvi mais nada. É, porque ele é um guia, né? Então ele também vai desde a primeira infância até, sei lá, o ensino médio, e ele traz orientações práticas ali do dia a dia e tal. Mas, como Que eu legal. disse, não é legal para ter uma base, mas talvez não seja tão legal para você seguir, sabe, religiosamente, porque aí perde um pouco da essência do homeschooling, assim. Entendi. Não, bacana, eu vou procurar esses livros aí. Quando o pessoal me perguntar, vou dar esses aqui de pontapé inicial, né? Junto com o do Rothbard também. Ah, sim, claro, porque a pessoa que se interessa por homeschooling, ela tem que odiar a educação obrigatória. Né? É a base. E é isso. Bom, quer dar seus recados finais? Quer falar pro pessoal para te seguir? Eu sei também que você tem um canal no YouTube também que tem bastante coisa legal. Se quiser falar de tudo o que você quiser aí, fica à vontade. Pode ser. Bom, primeiramente eu queria dizer obrigado para todo mundo que entrou aqui. Eu fiquei olhando os nominhos que foi entrando. Cada nome que entrava eu ficava muito feliz, né? Para minha primeira live, eu achei muito legal. Rafael, se quiser me chamar para qualquer Legal, outra né? assunto também, pode me chamar porque eu adorei. E, Legal, bacana. e se o pessoal que está assistindo gostou do meu conteúdo e ainda não me segue, né? Meu Instagram é esse daí, Bianca Colombari. E eu tenho também, eu sou bem assídua no Twitter, né? Que é Bian Colombari. Eu meio que juntei Bianca com Colombari. E no YouTube também é Bianca Colombari, meu canal. Legal. Meu nome você acha todas. Bianca, muito obrigado, viu? Eu acho que a gente sugou um pouco mais do que o normal, já está dando 1h10 de live. Obrigado mesmo pela paciência e pela monte de coisa que você passou pra gente. O pessoal que está me seguindo aqui, segue a Bianca, ela tem muita coisa legal. E tem o Instagram também do homeschooling, né? É meu Beabá, eu acho, não é? Nosso Beabá. É nosso beabá. Eu não tenho sido mais tão assídua naquele Instagram, porque eu até esqueci de falar pro pessoal ali, eu não estou fazendo mais o homeschooling de forma integral com as minhas filhas, né? Eu acredito que a partir do momento que você não tem mais essa mente tão. A partir do momento que você pega para si, toma para si a responsabilidade da educação dos seus filhos, não importa se você coloca suas crianças numa escola em determinado período, mas você sabe que a responsabilidade de saber o que a criança está aprendendo é sua. Sua, E né? eu vou continuar depois do horário da escola delas, né? Porque eu voltei a trabalhar recentemente, então eu dei uma parada com aquele Instagram. Mas dependendo Ah, da tá. Tá, mas... demanda, dependendo Ah, da demanda, continua, eu cara. posso Você... continuar postando conteúdo lá, ou conteúdo sobre homeschooling aqui no meu Instagram mesmo. Ah, legal. Não, continua assim, não para não, porque pra gente, assim, que às vezes não começou ainda o homeschooling, que o pessoal tá meio perdido, às vezes pode ser um caminho, pode ser uma luz ali, alguma coisa que você coloque lá, que você tá fazendo no dia e tal. Eu acho que já dá uma luz pra galera que tá, assim, totalmente perdida. Legal. Eu acho que quando você começa a fazer o homeschooling, não dá para desligar. Hoje mesmo, as minhas filhinhas chamaram uma vizinha para brincar aqui em casa e eu fui brincar com elas, né? Eu gosto de brincar com elas. A gente brincou de Uno, a gente começou a brincar de várias coisas. E aí eu vou perguntando para a coleguinha, né?
sobre coisas que ela tá aprendendo, enfim e tal. E aí ela falou, eu não sei Hum, ler ainda, né, com 9 anos. Aí eu falei, vamos brincar de outra coisa? Então, 9 anos. 9 anos. Aí eu peguei o alfabeto que eu tenho de papelão, fiz uns cartõezinhos de papelão, assim, com todo o alfabeto, e aí a gente foi brincando, assim, sabe? E eu acho que não dá pra desligar. Até uma simples brincadeira com as crianças, assim, é divertido e elas aprendem muitas vezes mais do que 9 anos, não, 5 anos na escola, né? Você não desliga o modo homeschooler, né? Eu imagino que depois que a coisa vai. E eu acho também que depois que você vê a criança evoluindo assim muito bem, né? Eu acho que nem tem por que também desligar, porque é uma coisa natural. A criança quer aprender, você quer ensinar, e é isso. Né? Eu acho que não é natural você ouvir uma criança gritando do seu lado que tá louca para aprender a ler e você não fazer nada, entendeu? Você fala assim, deixa, logo logo você aprende lá na sua escola. Pô, amanhã a tia Não é Zuleika normal. vai te passar uma tarefa lá na escola e aí você vai aprender, filha. Calma. Isso que não é Algo assim, normal. né? Pois é. É isso. Bianca, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito legal. A gente combina depois para voltar para falar de outras coisas, de psicologia, de libertarianismo, a gente vai conversando isso daí. Pode ser? Top, bem legal. Eu vi que você vai fazer uma live do Maslow. Chama eu. Ah, então, eu vou falar então, a gente pode fazer o seguinte, depois que eu falar dessa que é finanças, né, falar de dinheiro e tal, eu trago você para a gente falar especificamente da parte psicológica, o que você acha? Pode ser, pode ser. Isso é legal. Show. Então é isso aí, a gente vai conversando. Muito obrigado de novo, viu, pessoal que está aqui. Segue lá a Bianca. E é isso aí. Deixa seus recados finais aí pra galera. Então é isso, acho que a gente já falou o suficiente. Foi super divertida essa live, gostei muito. É a primeira vez que a gente conversa, né? A gente seguiu recentemente. Na vida, né? E foi super legal. Gostei muito mesmo. Espero que a gente Foi mantenha muito bacana. contato aí, se fortalecendo no homeschooling. Claro, se você tiver qualquer dúvida, ou qualquer um que está me assistindo que tiver dúvida, e eu consiga sanar essa dúvida, não se sinta acanhado, pode perguntar. Entre em contato comigo. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo.